Botou no vídeo? Tá rolando? Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui para o público que vai estar vendo no canal, né? Então, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo, que alegria! Vamos dar continuidade ao nosso curso Fé Católica. E hoje nós vamos fazer uma sequência aqui de estudos a respeito dos novíssimos, que é o céu, o inferno e o purgatório. Essas realidades que muitas vezes o católico conhece, mas conhece apenas por nome, não conhece profundamente o que cada realidade dessa quer dizer, se realmente existe, quem está lá, como fazer para ir para lá ou como evitar alguns desses lugares. Então nós vamos dar uma sequência de 3 formações do curso Fé Católica e hoje nós vamos falar especificamente do purgatório. O que é o purgatório? O embasamento bíblico para entender o que é o purgatório. O que a igreja ensina também a respeito deste assunto? Como fundamentar a crença no purgatório? E hoje, de maneira muito especial, estou aqui na comunidade de Evangelização Fonte de Vida, o grupo que faço parte, e você também é convidado a vir nos conhecer. Todas as terças-feiras nós temos grupo de oração, às 7 da noite, na rua São Luís 416, aqui em Juazeiro do Norte. E também nas segundas-feiras, adoração a Jesus sacramentado no mesmo endereço, rua São Luís 416, o mesmo horário, às 19 horas da noite. E também estamos construindo a nossa casa de missão, a casa sede, onde vai situar-se a comunidade de Evangelização Fonte de Vida, e nós estamos precisando de você. Então divulgue o máximo que você puder, deixe comentário também, se inscreva se você não está conosco e vamos para a nossa formação. Hoje temos aqui também um público que vai estar recebendo essa formação, então vai ter momento que eu não vou estar olhando direto para você, eu vou estar olhando para as pessoas que aqui estão e vamos iniciar o nosso curso Fé Católica a respeito do purgatório. E nós estamos unidos e reunidos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor. Tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, purgatório. O que é o purgatório? Que realidade é essa do purgatório? Assuntos que muitas vezes o católico desconhece. Crê, mas desconhece. Afinal de contas, como católico que somos, poucos procuram conhecer de verdade a sua fé, né? E também somos acusados, o católico é acusado por muitos assuntos acerca da fé pelos irmãozinhos protestantes, né? Então, uma das realidades que o católico é acusado com relação aos irmãozinhos protestantes é esta realidade do purgatório. O protestante ele não acredita no purgatório. Por quê? Porque no discernimento dele, bíblico, não existe essa palavra purgatório na Bíblia. Né? Mas nem tudo que está na Sagrada Escritura vem literalmente o nome daquilo que nós cremos. No que diz respeito hoje aqui a questão do purgatório, não existe esse nome purgatório na Bíblia, mas vai ter aqui indícios e evidências e certezas de fé que nós vamos descobrir hoje na Sagrada Escritura, do que é o purgatório, do que é essa verdade de fé, e que vai ser uma alegria ao nosso coração, porque o profeta Oséias vai dizer: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então aqui é uma oportunidade de você conhecer, de nós conhecermos essa realidade, essa verdade de fé acerca do purgatório. E eu já queria iniciar procurando, antes de nós embasarmos, biblicamente falando, nós vamos embasar na Sagrada Tradição e naquilo que a igreja ensina, que é o Sagrado Magistério. A igreja católica ela tem um tripé que se sustenta. O que é que sustenta algo? Tem que ter uma base. Um prédio, um grande edifício, tem uma base que sustenta aquela construção toda que a gente vê lá para cima.
Uma casa, por simples que seja, existe uma base, existe um fundamento que sustente as paredes daquela casa, né? Então, o que sustenta a fé católica? Tem um tripé que é sustentado, que se chama Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, certo? No canal aí no canal aí já tem a aula a respeito da palavra de Deus, que eu falo sobre esse tripé de maneira embasada na Sagrada Escritura. Os outros estudos que nós já temos aí a aula, eu utilizei apenas a Bíblia, a palavra de Deus. Neste nós vamos usar o outro fundamento da igreja, que é os dois tripés, que é a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que está no Catecismo da Igreja Católica. O que é o Catecismo da Igreja Católica? Nada mais é do que o segundo livro do católico. O primeiro, não resta dúvida, é a Bíblia. E aqui nada mais é, o Catecismo da Igreja Católica nada mais é do que a interpretação de assuntos bíblicos a respeito daquilo que nós cremos. Por exemplo, nós vamos falar sobre purgatório. Não tem essa palavra purgatório aqui na Bíblia. Então, o magistério, que nada mais é do que os bispos da igreja, que se reúnem, que se debruçaram ao longo da história sobre determinados assuntos e embasaram a fé e deixaram por escrito. E São João Paulo II, saudosismo, São João Paulo II, Papa contemporâneo, hoje santo da igreja, ele fez uma revisão a respeito da fé no que diz respeito ao catecismo da Igreja Católica. E nessa revisão ficou perfeito. E quando você vê, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, ele é um livro grosso também, como por exemplo a Bíblia, mas ele é dividido em 3 partes, como forma de embasar a fé e os conhecimentos bíblicos. E folheando-o, ele vai ser dividido, boa parte dele, quase metade dele, vai ser índice. Então, metade realmente é que é assunto, conteúdo da fé, certo? Então nós vamos falar, trazendo a respeito do que a igreja ensina. O que é o purgatório? Como os bispos da igreja, ao longo da sua história, se debruçaram e chegaram a esse entendimento e trazer para o grande público, para nós católicos, para que nós possamos realmente acreditar nessa verdade de fé. Então, no parágrafo, já deixei marcadinho aqui, no parágrafo 10:30 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar a respeito da purificação final, ou purgatório, certo? Onde ele vai dizer: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. O que é que o catecismo, o que é a nossa fé, o que é que o catecismo da Igreja Católica está nos ensinando aqui? Está dizendo que toda pessoa, nós temos duas certezas neste mundo. Neste mundo todo mundo tem 2 certezas. Quem aqui arrisca dizer qual é a primeira certeza? Pode dizer, fica à vontade aí. 2 certezas, é prego batido de ponto de virada. Dessa não tem como evitar, não tem como sair dela. A morte é uma delas. É inevitável, né? Como naquele clássico do Alto da Compadecida, João Grilo, quando morre o Chicó, quando morre o João Grilo, né? Aí ele vai dizer assim, né? Este é o único mal irremediável. Né? Contra esse aí vai tudo: preto, branco, amarelo, azul, pobre, rico, baixo, pequeno, gordo, magro, velho, menino, criança, não importa. Chegou a hora, chegou o dia, esse não tem como fugir, é a morte. Essa é uma certeza que a gente tem, que não tem como escapar dela. Tem uma outra certeza. Qual a outra certeza que é arriscar aí? Promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. É quase sair. É quase sair. Está na linha. E aí? No céu.
O céu tá quase isso aí. Tá na linha, ó. Tá na linha, salvação. Pode arriscar, gente. Não tem isso não. Nós estamos aqui para aprender. Ressurreição. Tá na linha. Sim, tá na linha. Tá tudo na linha. Deus tá na linha. A volta de Cristo. Hã? A volta de Cristo. A volta de Cristo. Esta também é uma certeza que não tem como evitar. Jesus vai voltar. Quando Jesus ascendeu ao céu, estava lá diante dos apóstolos e eles ficaram admirados vendo o corpo glorioso de Jesus ascender ao céu. Diz a palavra de Deus que apareceu um anjo e disse: homens da Galileia, por que vocês estão admirados vendo Jesus que está ascendendo ao céu? Esse que vocês estão vendo subir, ele também irá voltar. Então a igreja, desde essa promessa dita por esse anjo, quem são os anjos? Nada mais são do que mensageiros do céu. Então o anjo recebeu uma mensagem do Pai, eles vão ficar admirados. Então diga lá que ele vai voltar novamente, né? Então, a partir desta palavra do anjo até hoje, a igreja vive essa espera de que Jesus vai voltar. Quando vai vir, ninguém sabe, né? Mas que vai voltar, vai voltar. Desde quando isso aconteceu, a igreja primitiva até os dias de hoje, ainda não voltou. Mas os nossos primeiros pais, no que diz respeito aos pais da fé da igreja primitiva até os dias de hoje, a igreja vive o seu trabalho de evangelização, tentando trazer o povo para o conhecimento de Cristo. Por quê? Porque ele vai voltar. E quando ele voltar, como é que ele vai nos encontrar, né? Então, se por acaso Jesus não voltar enquanto vida nós estivermos aqui, não resta dúvida que se ele não vier enquanto vida eu tiver, eu vou ao encontro dele, que é a minha morte, né? Então, todos nós deveríamos, como Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu para os 3 pastorinhos, ela disse uma seguinte mensagem: se os homens meditassem apenas um instante da sua vida, o que é a eternidade, não cometeriam um pecado venial que fosse. Se o homem meditasse, soubesse o que é a eternidade, evitaria o mal, evitaria a realidade do inferno, evitaria ficar distante de Deus, né? Mas porque o homem não medita nisso, aí vive ao Deus dará, né? Praticando tantas coisas que a gente muitas vezes também está nesse meio. Aí o catecismo da Igreja Católica vai dizer que os que morrem na graça, na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados. Aqui já tem um embasamento muito, muito importante para que a gente possa entender o seguinte: quando a gente chega o dia da morte, por assim dizer, e aqui a igreja nunca disse que uma pessoa está no inferno. Apesar de ter a pregação, apesar de trazer isso, principalmente na Idade Média, se falava muito a respeito do inferno, do fogo e não sei o que e tudo mais, mas a igreja nunca disse fulano está no inferno. Por exemplo, trazendo aqui para nossa realidade aqui, Lampião, um cara conhecido pela história no mundo todo, por assim dizer, bem como também o Padre Cícero, 2 figuras aqui da nossa região. Lampião, apesar de ter feito o que fez, mas nunca a igreja disse Lampião está no inferno. Apesar de que Hitler fez o que fez, a igreja nunca sendo viu um papa, um bispo, até da Alemanha, que foi basicamente o povo onde ele começou a dilar e fazer essas atrocidades no mundo. Mas a igreja nunca disse Hitler está no inferno, né? A igreja não tem essa autoridade, esse poder, apesar de que ela também não pode negar essas verdades. Então, a pessoa que rejeita o amor de Deus, a graça de Deus aqui nessa terra, existem realidades, né? Onde vai estar, ninguém o sabe, somente Deus e a pessoa, né? E existe a pessoa
eu coloquei aqui duas pessoas que assim a gente não diz que aquela pessoa, aquela alma está no inferno, mas a gente mostra realidades. Por exemplo, Santo Agostinho ele vai dizer que um pecado mortal apenas é o suficiente para precipitar uma alma no inferno. Um só pecado mortal apenas. E o que é o pecado mortal, Rony? É aquele que fere os 10 mandamentos. Eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, e é nele que nós temos que fazer o nosso exame de consciência para nos confessar, né? Eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, eu estou guardando domingos e festas, eu estou chamando o seu nome em vão, eu estou adulterando, eu estou desonrando o pai e mãe, eu estou cobiçando as coisas alheias e assim por diante. Nesses aqui, se alguém morre num estado desse aqui, só a misericórdia de Deus, senão é inferno. Não tem o que fazer, né? Porém, tem pessoas que morrem sem ter cometido ou ao longo da sua vida, talvez até cometeu, mas se arrependeu, confessou e o pecado foi perdoado. Mas essa pessoa, diferente, por exemplo, já que eu já quero dizer para os irmãozinhos protestantes. Os irmãozinhos protestantes, ele diz que apenas a graça basta. A graça da fé, a graça de crer. Eu tenho fé, eu creio em Jesus Cristo e por isso estou salvo. Não é bem assim, né? A salvação objetiva, a fé objetiva já aconteceu. A salvação já aconteceu. Por quê? Porque Cristo já veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, traçou um plano de amor e salvação, morreu para nos salvar, ressuscitou no terceiro dia para que nós pudéssemos ter fé nisso. Então a salvação já chegou até nós. Mas o ser humano tem a capacidade de soltar esse presente que Deus deu a nós, de não aceitar esse presente que Deus deu a nós, né? O irmãozinho protestante, ele acredita que somente pela fé a pessoa é salva, como diz lá em Romanos, e não é assim. Outros acreditam que é pelas obras que seremos salvos. Não é somente pelo aquilo que você faz o bem aqui nessa terra para o outro que você vai ser salvo, né? Só o que tem de gente fazendo bem nesse mundo tem muito, mas é só isso a questão da salvação. Você faz o bem, mas pode viver pecando? Não, está errado, né? E aí não é somente a crer, não é somente professar a fé em Cristo Jesus. Se eu perguntar aqui para nós, todos nós aqui, por exemplo, quem acredita em Cristo Jesus aqui? Levanta a mão. Todos nós acreditamos, né? O fato de você acreditar em Cristo Jesus lhe torna uma pessoa incapaz de pecar, sim ou não? Todos nós pecamos. É tanto que um dia, eu conversando com um irmãozinho protestante meu, amigo meu, a gente conversa muito a respeito de muitos assuntos, e aí ele falava a respeito disso, né? Que para ser salvo basta crer e ser batizado. Aí ele já está na terceira profissão de fé dele. Ele saiu de uma igreja, partiu para outra, saiu dessa, partiu para outra, se decepcionou com essa, foi para outra e assim por diante. Eu digo, quer dizer que tu se batizou nessa, aí tu creu e foi salvo, né? Aí essa salvação daqui não serviu para essa, porque nessa aqui tu teve que se batizar de novo. Aí aqui tu creu e foi salvo de novo, né? Aí partiu para essa aqui que tu já está. Aí aqui tu se batizou novamente. Aí aqui tu creu, professou a tua crença e já está salvo de novo. Amigo, isso é loucura, né? Isso não tem lógica, né? E outra coisa, a questão de você ser batizado e a salvação objetiva já está em nós. Por quê? Porque Cristo já nos salvou. É verdade, a salvação objetiva já aconteceu para nós. Mas o seu batismo não lhe impede de você pecar, né? Aí você vai dizer, não, mas eu entro no meu quarto, fecho a porta, abro o meu coração para Deus, peço perdão e Deus me perdoa. Isso não é embasamento bíblico. E já tem aula aí falando a respeito da confissão no canal. Você pode ver aí. E aquela pessoa que morreu, confessado o pecado mortal, então aquele pecado foi apagado. Mas desse período que ela se confessou até o dia que ela morreu, se ela não morreu tendo a graça de uma confissão, então ela trouxe alguns pecados veniais, que é o que a igreja chama de pecado leve, certo? Pecado leve. O que é um pecado leve? É quando, por exemplo, eu em casa acontece um desentendimento com a minha esposa, né? E ali eu reconheço, ou ela reconhece o erro que um outro fez, a gente pede perdão um ao outro, né? Mas então acontece uma reconciliação com a pessoa,
Mas eu preciso me confessar também com o padre, para dizer: padre, aconteceu isso em casa, a gente discutiu por causa disso, daquilo outro, e já pedimos perdão, estamos reconciliados, agora eu quero pedir perdão a Deus também por isso aí, né? Mas se por acaso aquela pessoa, no trânsito, por exemplo, você está andando no trânsito, discute com uma pessoa, aquilo foi um pecado mortal? Não, mas foi um pecado. E no céu, entenda uma coisa aqui, no céu só entra completamente limpo, completamente sem mancha nenhuma, né? E os pecados veniais são manchas que vai manchando a nossa alma, por assim dizer, e precisa dessa purificação, precisa desse estado, né, do purgatório. Então, quando o Catecismo da Igreja Católica vai dizer a respeito da garantia da salvação das pessoas que morrem em estado de pecado, por assim dizer, leve, você está entendendo? Então, a pessoa que morre num estado de pecado leve, ela não vai direto para o céu, mas também ela não vai para o inferno. Porque aí Deus, ele é o seguinte: nosso Deus, nós acreditamos um Deus que é amor, mas um Deus que é justiça, um Deus que é justo. Aí eu pergunto para você: uma pessoa que morreu em pecado mortal e uma pessoa que não morreu em pecado mortal, como vai ser a justiça de Deus diante dessas duas realidades? Que punição vai ter? E aqui não é Deus que pune ninguém, vamos entender isso aí. Não é Deus que pune ninguém, não, é a própria pessoa que, enquanto vida teve, ela rejeitou o plano de amor e salvação aqui nessa terra, certo? Foi a pessoa que não quis, que rejeitou, né? Mas se essas duas realidades que eu disse para você aqui acontecer, então como vai ser a justiça de Deus? O nosso Deus, que é um Deus justo, ele vai julgar, por assim dizer, aquela pessoa vou colocar uma situação hipotética aqui, uma pessoa que estuprou e matou uma criança, e uma pessoa, um pai e uma mãe, que deu uma pisa na criança. Na concepção humana, que peso maior vai ter aqui? Então, se nós que somos maus sabemos distinguir uma coisa da outra, e Deus, né? Porém, nenhum dos dois vai para o céu, certo? Vai para essa realidade de céu, né? E aqui, mais uma vez dizendo, estou colocando a situação, mas não como forma de julgamento, mas para que nós possamos compreender o que são essas realidades. E aqui ela ainda continua: a igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, e é completamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Sagrada Escritura. A tradição da igreja fala no fogo purificador. Outra coisa também para a gente entender a respeito do céu, do inferno e do purgatório, vai ser dito a respeito ainda do céu e do inferno. Mas dizer para você que essas realidades, diferente daquilo que a gente imagina, não é um lugar. Não é um lugar propriamente dito, que é o inferno, é um lugar de fogo e não sei o que, coisa e tal, e demônios. Não é um lugar, não é uma estrutura. O que é o céu? Não é um lugar. O que é o purgatório? Não é um lugar. É mesmo? Não é um lugar. Quer dizer que eu sempre pensei que fosse um lugar? Estou errado, né? Entenda que nós estamos falando do mundo espiritual. Existe o mundo carnal, matéria, que é esse palpável que a gente toca, vê e tudo, né? E existe o mundo espiritual. São Paulo vai falar aos Efésios que nossa luta aqui nessa terra não é contra homens de carne, mas contra as forças do mal espalhadas pelos ares. Efésios no capítulo 6. Então, existe um mundo espiritual. Jesus, quando ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele entrou no deserto físico, mas ele foi tentado no mundo espiritual, né? Então existe a realidade do mundo espiritual. É por isso que a gente reza, vai à missa, reza o texto e assim por diante, para a gente se proteger, por assim dizer, das investidas do mal, de Satanás, né? É por isso que a gente procura esses meios de realidades espirituais para nos fortalecer, certo? Então, o céu, o inferno e o purgatório não é um lugar, é um estado.
né? É um estado de quê? Onde a alma se encontra. Quando a gente morre, a matéria se acaba, não é assim? A matéria se acaba. O que é que fica? A alma. E o que é a alma? A alma nada mais é, gente, do que a consciência humana. É a consciência do homem, né? E o que nos diferencia dos animais é isso. Por mais que a pessoa crie um animalzinho em casa, um cachorro, um gato, tem amor, gasta dinheiro, ração e não sei o que, coisa e tal, né? Com o animal, o animal muitas vezes é dócil, é brincalhão, a gente se alegra. Eu tenho um cachorro em casa, né? E aquilo ali que o cachorro faz, ele faz por instinto, né? Não porque ele tem entendimento do que ele está fazendo. É isso que nos diferencia dos animais. O homem tem inteligência, o homem tem alma, o homem tem ânima. A alma vem de ânimo, né? Quando Deus formou o homem, lá no livro do Gênesis, do barro, e aí diz a palavra que ele soprou o seu hálito divino, o seu ruá, sobre o homem, e aquilo ali fez com que o homem se animasse, né? Tivesse vida. Então é isso que nos diferencia dos animais. Nós temos alma, né? Quer dizer, Rony, que não tem cachorro, gato, leão lá no céu? Não tem. Não tem. O que tem? Almas. O que tem são almas. Não tem animais, por assim dizer. Mas o paraíso que Deus fez, que lá e tudo mais, o Adão e Eva, tudo mais, é uma outra realidade, certo? A realidade do céu, do inferno e do purgatório é um estado onde a alma se encontra, certo? E nós vamos entender isso aí bem melhor. Olha bem, ainda no Catecismo da Igreja Católica, São Cipriano, ele escreveu o seguinte: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste século, nem no século futuro. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. E aí, se você tiver a sua Bíblia, já embasando, biblicamente falando, aquilo que eu disse para você, o Catecismo da Igreja Católica nada mais é do que a interpretação da Sagrada Escritura, certo? Então, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, deixa eu pegar aqui, Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, e no versículo 32. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 31 seguintes, vai dizer assim: por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Tudo que tiver falado contra o Espírito, aliás, contra o Filho do Homem, será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste mundo, aliás, nem neste século, nem no século vindouro. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, São Cipriano, ele pegou esse trecho da Sagrada Escritura e trouxe a interpretação para nós, para dizer o seguinte: a palavra de Deus vai falar a respeito de um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo, então, Juan? A blasfêmia contra o Espírito Santo é não acreditar no plano de amor e salvação que Deus Pai traçou para a humanidade. É rejeitar o amor de Deus. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É não acreditar nas verdades ditas aqui, né? E hoje o que a gente mais vê na sociedade é isso, é pessoas que não acreditam. A gente viu aí, não sei se você acompanha essa questão de política, eu gosto de acompanhar, eu gosto de me envolver muitas vezes.
e teve uma postagem um dia desse aí, da Xuxa, propondo que algumas palavras da Sagrada Escritura sejam retiradas, como palavras que incentivem o ódio, né? Aí eu olhei aquilo ali e eu digo, gente, que essa pessoa pensa que é? Né? Aí, quer dizer, a pessoa vive uma realidade de vida, e quando essa realidade de vida que ela vive é confrontada com as verdades de fé, aí ela não aceita. Aí, por ser uma pessoa influente na sociedade, por assim dizer, aí propõe essas barbaridades, né? O que é isso? É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma pessoa que não aceita o que está sendo dito aqui, o que está sendo ensinado aqui, não aceita e pronto, acabou. Ela prefere a realidade de vida que ela está e acabou e pronto. E ainda propõe tirar isso aqui, que é para ninguém acusá-la de alguma coisa. Está entendendo? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Estou dizendo que a mesma vai para o inferno? Não estou dizendo isso aqui, pelo amor de Deus. Já disse bem no início aí, né? O que é que a igreja faz? A igreja anuncia o Evangelho, anuncia a boa nova. A igreja não pode se omitir a realidades da sociedade presente, como nunca se omitiu a realidades passadas. Nunca se omitiu, né? Então, para você ter uma ideia, no 3º ou foi 4º século, se eu não me engano, teve um cisma na igreja, que foi quando houve um rompimento da igreja católica e a igreja anglicana. Nesse período, a igreja vivia uma contenda, que havia 3 homens que se declaravam papa, mas apenas um era realmente o papa da igreja católica. Era um período onde reis era quem escolhia e tal, esse tipo de coisa. Enfim, é um contexto diferente de hoje, né? E aí o rei, se eu não me engano, o rei Henrique, ele tinha separado da mulher e queria que o Papa fizesse o casamento dele com a outra mulher. E o Papa disse, não faço, né? Não faço, né? Não, mas não sei o que, corrital. Então o rei queria impor algo sobre a autoridade da igreja de fé, que pudesse estar casando ele, para que pudesse estar trazendo o sacramento do matrimônio. A igreja não faz isso. Então veja, ao longo da história até os dias de hoje, casamento é um só, né? Casou, não deu certo viver com aquela pessoa, beleza, então você não pode casar mais. Você pode até viver com outra pessoa, mas a igreja celebrar um novo sacramento, isso aí a igreja não faz, né? Você pode até constituir família e viver super bem, mas sacramento é só um, né? Pelo menos no que diz respeito ao sacramento do matrimônio, certo? Bem como outros sacramentos da igreja. E aí, por o Papa não ter feito o casamento dele, aí houve um rompimento. Ah, é? Então nós vamos sair da igreja católica. E aí aconteceu a fundação da igreja anglicana, né? Onde, enfim, desse período para cá houve esse rompimento, né? Então a igreja ela não cede, por assim dizer, a caprichos da sociedade. Dogma de fé, prego batido de ponta virada. Aceite quem quiser. Quem não quiser aceitar, não seja católico, né? Simples assim. E aí, quando a palavra de Deus vai falar a respeito, e aqui nós vamos entender indícios a respeito do purgatório. No versículo 32 ele vai dizer: todo que tiver falado contra o espírito do Filho do Homem será perdoado. Se porém falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. A palavra de Deus está dizendo que existe perdão neste século e também no século vindouro. Por exemplo, a maioria de nós aqui vivemos no século 20, quando nós estamos no 21, né? Então nós vivemos no século 20, que foi antes de 2000, né? Eu nasci em 98, então eu vivi no século 20 e agora estamos no século 21, né? Passando de um século para outro, né? Mas Rony, eu acredito que a maioria dos que estão aqui não vai passar para o século 22. Aí vai ser viver demais.
Por exemplo, se eu passasse para o século 22, eu ia viver 120 anos. E eu, com certeza, não vou viver esse tempo todo. Então, a palavra diz que há perdão para pecado, tanto neste século como no século vindouro. Então, quer dizer que há pecado que eu vou receber perdão aqui em vida, nesta terra, e há pecado que eu vou ser perdoado, vou ser purificado, de algum pecado que eu morrer com ele no século vindouro, que ainda há de vir, certo? Então, quando o magistério pega a Sagrada Escritura e interpreta, fica fácil da gente compreender. Você está compreendendo o que a palavra de Deus quer dizer? Há pecado que será perdoado nesse século, e há pecado que será perdoado no século vindouro, bem como há pecado que não será perdoado nem nesse século e nem no século vindouro, que é o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão, nem neste século e nem no século vindouro. Porém, tem pecado que vai ter perdão neste século e no século vindouro, depois de morrer. E como é que eu vou ser perdoado no século vindouro? Como você já ouviu falar aqui, no estado onde a alma se encontra para purificar-se, para ficar completamente limpa, para poder entrar na glória do céu. Então vamos entender uma coisa aqui, bem básica também. Por exemplo, a alma que morreu no estado de pecado leve, e ela está no estado de purificação, ela não vai para o inferno. Ela já tem certeza do céu. Ela só ainda não pode gozar das delícias do céu. Por quê? Porque ela tem que purificar-se completamente para poder entrar na glória, para poder estar diretamente com os eleitos, no céu. Por isso que a palavra de Deus vai dizer isso, e é uma certeza de fé, gente. É a palavra de Deus, Eu não sei como o irmãozinho protestante consegue interpretar isso aqui, mas está bem claro para nós. E aí, no catecismo, ele ainda vai dizer o seguinte: este ensinamento apoia-se também na prática de oração pelos defuntos, e nós vamos já ver isso aí a respeito. Ainda também, São João Crisóstomo, ele vai dizer: levemo-lhes socorro e celebremos em sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que praticam e em oferecer nossas orações a ele. Nós vamos já pegar a respeito do porquê que o católico reza pelos defuntos, por as pessoas que já morreram. Mas antes de entrarmos nessa seara aqui, nós vamos procurar mais um embasamento bíblico que faça com que nós acreditemos nessa realidade do purgatório. E aí você vai abrir a Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo do 58 ao 59. Lucas 12, do 58 ao 59. Lucas 12, do 58 ao 59. Se a sua Bíblia for a mesma que eu estou usando da Ave Maria, a página é a 1366. Do 58, 13, do 58 ao 59, que diz assim: ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar de acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Olha bem, mais uma vez a palavra de Deus, ela não nos traz o nome especificamente, purgatório, mas nos dá uma clareza de compreensão para podermos perceber o seguinte: temos por subtítulo na Bíblia da Ave Maria, sinais dos tempos de reconciliação. Então Jesus ele vai contar uma parábola, vai estar dando os ensinamentos aqui à grande multidão e também aos apóstolos. E aí ele vai dar uma orientação: olha, se você está caminhando nessa terra e aqui você tem algo contra alguém, procure se reconciliar com tais pessoas.
o mais breve possível. Procure se reconciliar. Se você deve a alguém, procure pagar. Porque se aquela pessoa te leva, ele vai dar um exemplo muito concreto. Se você faz uma compra e não paga, aquela empresa entra com ação na justiça contra você e de repente você é condenado, se você se recusar a pagar, aí você vai ser preso. Se você vai pagar de alguma forma, ou você vai pagar ressarcindo o dinheiro, ou, se não tiver, vai ser preso, literalmente falando. E esse exemplo que Jesus vai dizer, trazendo para essa realidade que eu estou dizendo para você aqui, você não sairá de lá sem antes ter pago o último centavo. Seja em valor, espécie, ou seja, privado da sua liberdade. Então, Jesus ele traz esse exemplo para dizer o quê? Que existe uma prisão e que desta prisão a alma não sairá sem ter pagado o último centavo, sem ter purificado completamente, né? O que é essa prisão? Trazendo para essa realidade do purgatório, a alma está presa em uma realidade distante de Deus, certo? E de lá essa alma não sai sem antes ter pago o último centavo. De lá essa alma não vai ter a liberdade, mais uma vez, sem antes ter pago o último centavo. E essa liberdade, por assim dizer, o que é? É a alma que está presa, sendo purificada pelo fogo, nesse sentido, e depois ela entra na glória, entra no céu. Porque para o inferno ela não vai mais. Por quê? Porque aqui ela está numa situação de pecado leve, e nessa situação de pecado leve ela não vai para o inferno, mas ela também ainda não está na glória de Deus. Vamos entender uma coisa aqui também, a gente entender o que é esse fogo, né? É um fogo realmente daquilo que a gente vê, por exemplo, existe um livro de Dante Alighieri, a Comédia de Dante Alighieri, né? A Divina Comédia, onde ele vai falar a respeito dos 7 pecados capitais. E ali ele traz algumas menções de demônios. Para cada pecado há um demônio distinto para aquilo ali. E pinta algumas gravuras a respeito do inferno, do fogo, né? Mas existe realmente aquilo ali, né? E no caso aqui do purgatório, esse fogo, o que é esse fogo? É um fogo realmente que queima? Esse fogo, para você entender, tanto do inferno como também aqui do purgatório, são fogos distintos, porque o fogo do inferno, a alma, ela é atormentada e ela tem uma certeza de que lá ela não sai mais. O que é esse fogo do purgatório e esse fogo do inferno? O fogo nada mais é do que o sofrimento da alma da ausência de Deus. Compreende? A alma não sente a presença de Deus. Por ela não sentir a presença de Deus, entende mais uma vez que eu disse que nós estamos falando aqui de realidades espirituais. Então, a alma, ela entende essas coisas, do que é céu, do que é inferno, do que é purgatório. A alma, ela não tem como nos impulsionar para desejar o céu, evitar o inferno e evitar o purgatório, né? Ela até suscita em nós algumas situações. Por exemplo, quando a gente está em alguma situação de pecado. O pecado, por assim dizer, gente, a gente não comete assim de impulso. O pecado, ele é planejado. Já prestou atenção? O pecado, ele é planejado. Você simplesmente não vai cometer um pecado e ponto, acabou. Não, ele é planejado, né? Antes de você cometê-lo realmente, antes de você entrar em pecado de verdade. É por isso que a igreja também ensina o seguinte, que o pecado, propriamente dito, ele só se concretiza na sua materialidade. Enquanto ele está somente em mim, dentro de mim, eu preciso dominá-lo. Eu preciso dominá-lo. Por exemplo, você que está com o celular aqui na mão, ou assistindo uma televisão, de repente passa uma cena erótica, imoral e tal, o controle está na sua mão, o celular está na sua mão. Aí você, como fazer para evitar? Passa logo, né? Tira do canal, evita esse filme, né? Então o que é isso? É o impulso da alma e também o Espírito Santo. Porém, a carne que deseja essas coisas, ela também é livre. Se você não domina, aí você cai em tentação
e pratica o mal, né? E o mal existe. Jesus, ele ensinou, os apóstolos pediu para que, Senhor, nos ensina a rezar. Então Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Como é a última frase da oração do Pai Nosso? Não nos deixeis cair mas livrai-nos do mal. A tentação existe e o mal existe. Então, quando eu estou rezando, não me deixe cair em tentação. A tentação vem. A tendência ao mal, que nós somos propícios a isso, vem. Mas é através da oração que eu vou dominar-me, que eu vou dominar a situação. Não quero isso. E aí, quando você conhece a palavra de Deus, eu poderia dizer que fica um pouco mais fácil. Por quê? Por exemplo, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, a procurar mergulhar nela, e, enfim, e pessoas ensinando a respeito, quando me vem uma situação que não convém eu praticar, aí me vem 1 Coríntios capítulo 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Já está gravado na mente isso aí. Entendeu? Já está gravado na mente. Então, eu sabendo de uma palavra dessa aqui, eu tenho que me reconciliar com meu irmão. Se eu tenho algo contra alguém, eu preciso procurar essa reconciliação enquanto vida tenho aqui na terra. Em outra passagem, Jesus vai dizer o seguinte: se quando tu fores ao altar de Deus e oferecer algo, e você tiver consciência que você tem algo contra o irmão, vai, deixa a oferta, volta para se reconciliar com o teu irmão, depois você volta e oferta, né? Está dizendo o quê? Que até a oração de alguém que tem algo contra o outro e ela está com o coração duro, fechado, não se arrepende daquilo ali, Deus não escuta essa oração. Deus não atende a oração de alguém assim. A palavra é clara. Vai, se reconcilia, deixa a oferta, depois tu volta e oferece. Então, a palavra de Deus, nesses versículos que nós acabamos de dizer, ele vai dizer: digo-te, não sairás dali até que tenha pago o último centavo. A igreja vê esses versículos e interpreta que aqui há uma prisão da alma. A prisão nada mais é do que a ausência de Deus, e que essa ausência faz com que a alma sofra como fogo que a devora. Então o fogo não é um fogo físico, é um fogo da alma, porque ela sofre a ausência de Deus. Compreendeu? E aí, para ficar mais claro o embasamento bíblico, e nós estamos já finalizando, viu? Para ficar mais claro o embasamento bíblico, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. E aí, para o irmãozinho protestante que está vendo esse vídeo agora aí, agora não tem mais escapatória para você. Porque é a palavra de Deus. E aí você vai questionar o próprio Deus que inspirou o apóstolo São Paulo para escrever o que está escrito aqui e que nós vamos ler agora e vamos procurar compreender. Capítulo 3, versículo do 13 ao 15, que diz assim: a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos compreender isso aqui. Quando São Paulo ele está falando a respeito do fundamento da fé, que é Cristo Jesus. E quando ele vai dizer que no dia do julgamento, a obra de cada um vai aparecer. Não há nada, gente, presta atenção nisso que eu vou lhe dizer aqui. Nada é escondido aos olhos de Deus. A gente pode enganar as pessoas, o marido pode enganar a mulher, o filho pode enganar os pais, o trabalhador pode enganar o patrão pode enganar o funcionário. Eu posso fazer minhas tramóias aí fora e tudo mais, eu posso enganar as pessoas, né? Por exemplo, teve um dia, eu era basicamente recém-casado com Celinha, e aí os pais dela moravam num sítio, município de Aurora, pertinho de Engazeiras. E aí ia ter uma festa na Engazeira.
como eu disse, eu nunca gostei de festa. Aí eu chamei Celinha para ir, não para nós ir para a festa em si, mas para ficar ali no entorno, tal, tomar uma cerveja e tudo. Nesse tempo a gente deu, né? Tomar uma cerveja e tal. E aí ele disse, não vou não, até mesmo que era longe, né? Do sítio até Engazeira. Aí o irmão dela disse, ei, Rony, pois vamos, não sei o que, corre e tal. Eu fui com ele, né? E aí lá, eu não entrei para a festa. Ele comprou o ingresso, entrou e eu fiquei só ali no quiosquezinho, pedi uma cerveja e fiquei lá. E aí de repente chega uma moça e senta bem pertinho de mim e começa a me encarar. E aí ele, que tinha entrado já na festa, ele sai para tomar cerveja comigo. E aí de repente ele vê aquela situação, né? Eu tentando evitar, abaixava a cabeça, olhava para o outro lado. Aí ele percebeu que a menina estava só olhando para mim. Aí ele foi e disse, ei Rony, e aí? Tu já viu aí? Eu digo, já percebi. Aí ele disse, e aí? Eu digo, não, cara, não vou pra cima não. Ele disse, não, deve ser besta, rapaz, ninguém vai saber não vou contar não. Cunhado, né? Aí eu olhei pra ela assim, né? Eu disse, cara, é porque é o seguinte, ela pode até nunca saber do que talvez viesse a acontecer. Mas eu acho um ato de covardia muito grande. Por quê? Porque ela está lá sossegadinha, dormindo, o sono dos justos. Né? E aí de repente eu aqui faço uma dessa com ela. Né? Aí eu disse para ele assim, aquilo que eu não quero para mim, eu não dou a ninguém. Aquilo que eu não quero para mim, eu não dou a ninguém. Né? Porque se isso acontecesse da parte dela, iria ser muito dolorido para mim. Né? E aí aquilo que eu não quero para mim, eu não dou a ninguém. Né? E morreu ali, certo? Então, mas se por acaso eu tivesse cedido, tivesse feito aquilo ali, tivesse traído Celinha, talvez ela nunca soubesse, mas aos olhos daquele que tudo vê, não passou despercebido, não tinha passado despercebido. Certo? Por isso que ele vai dizer aqui, a obra de cada um aparecerá. Quando? O dia do julgamento demonstrá-lo-á. E aí eu fico imaginando aqui, gente, no dia do julgamento. Porque eu imagino tanta coisa, eu costumo dizer que minha cabeça ela é fértil, eu viajo nas coisas. E aí quando eu digo assim, né? Eu acredito que no dia desse grande julgamento, nesse grande dia, e diz a palavra também no livro de Hebreus, que a pessoa morre uma única vez. E aqui já está caído por terra também a questão do espiritismo, que acredita na reencarnação. E quando a pessoa morre uma única vez, ela vai para um juízo particular. Certo? Morreu aqui, se encontrou com Deus, já acontece ali um juízo particular, meu com Deus. Nesta hora, o juízo particular vai acontecer isso aqui, tudo vai aparecer. E aí de repente vai aparecer coisa lá que eu nem me recordava mais. Compreende? Vai acontecer coisa. Ixi, o senhor viu isso aí? Ele disse, aí ó. Tudo vai aparecer. E não é só isso aqui não, tem mais, viu? Tem mais. Imagina, eu fico imaginando como é que Deus vai. E Deus só se abrindo, né? Tu pensava que eu não estava vendo isso aqui, não, era? Eu fico imaginando, claro que não vai ser risível, né? Na hora. Mas eu fico imaginando a situação, né? Do camarada tentando esconder a cara e não tem o que fazer. Está diante de Deus, não tem mais o que fazer. Tudo vai aparecer. Tudo é descoberto aos olhos daquele que tudo vê. Em Hebreus capítulo 4 vai dizer isso. Tudo vai aparecer. Será descoberto pelo fogo. E o que é que o fogo faz quando uma chama de fogo é acesa? Ela ilumina também, não é assim? Além de ser quente, de aquecer, ela ilumina. Acender um fogo, ela ilumina. Então esse fogo vai fazer com que você veja. Certo? E você vendo, é por isso também que os santos ensinavam o seguinte, que, não lembro aqui qual dos santos, se foi Santo Agostinho, não lembro bem qual é o santo, enfim, mas independente do santo, mas ele dizia o seguinte, Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia que quando a alma se encontra no julgamento particular, pessoal, ele e Deus, e quando as obras são reveladas, né, ali, e ela percebe que Deus traçou um plano de amor e salvação para ela. Deus traçou uma vida de alegria e de felicidade aqui nessa terra para ela. Mas Deus criou para ela, traçou para ela um caminho reto para que ela pudesse andar.
mas ela mesma vai perceber. Não é Deus que julga ninguém, não é Deus que vai condenar ninguém. A alma por si só, ela vai percebendo, quando essas coisas forem reveladas, ela vai percebendo que Deus traçou um caminho reto para ela, e ao longo da vida que ela teve aqui nessa terra, ela foi se desviando, ela foi procurando atalhos, ela foi saindo do caminho reto que Deus traçou para ela. E Santa Afonso Maria de Ligório vai dizer o seguinte, que quando a alma percebe essas coisas, ela por si só, ela percebe que ela rejeitando, ela não é digna de estar na presença de Deus. E a alma sabendo disso, ela percebendo que foi em situações leves, então ela vai ser purificada, ela vai ser colocada no estado da alma, em que ela vai passar um período bom de tempo, afastada da presença de Deus, mas que ela pode retornar. Mas aquela alma que se desviou demais, ao ponto de se distanciar, de não mais ver a graça, essa alma ela se precipita no inferno sozinha. Não é Deus que a julga, não é Deus que a condena. Ela vai perceber que ela por si só fez as escolhas erradas na vida. Compreende? Não é Deus Deus, apesar de ser o justo juiz, e o justo juiz, lá no início você lembra que Deus ele é justo, ele não vai julgar uma pessoa que matou, que roubou, que não sei o que, coisa e tal, que adulterou, e uma pessoa que tentou evitar essas coisas, da mesma forma, né? Então, quando ele vai dizer que tudo vai aparecer, será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. E aqui vai ser mostrado também as obras boas que você também fez aqui nessa terra. É por isso que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, ele vai falar a respeito do juízo final, que Deus vai pegar os cabritos, separar das ovelhas, e aí quando os anjos fizerem isso, aí Deus vai chamá-lo para um julgamento universal. Existe o julgamento pessoal, esse que eu acabei de dizer para você, e existe o julgamento universal, que vai ser esse julgamento quando Jesus voltar em sua glória. Esse julgamento vai ser universal, vai julgar toda a humanidade, desde quando criou o mundo até os dias de hoje, né? E aí, nesse momento, vai separar uns dos outros. E aí, quando Deus chamá-lo para o julgamento, aquelas pessoas que praticaram o mal, Jesus vai dizer o seguinte: estive fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestistes, estive assim por diante. E aí a esses diz a palavra que vai para um fogo eterno, que a igreja chama de inferno. E chamará os outros, que Deus vai dizer: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vesti, estive preso e fosse me visitar. E aí vai dizer: mas Senhor, quando foi que eu te vi assim? E aí Jesus vai dizer: toda vez que você fez isso a um dos meus pequeninos, foi a mim mesmo que você fez. Quer dizer, vai aparecer as obras más e as obras boas. E aquelas pessoas que fazem as obras boas sem interesse de recompensa nenhuma, nesse dia as obras também vão aparecer. E aí tanto você vai ficar surpreso com alguma obra boa que você fez, você nem imaginava que aquela ali podia contar para a sua salvação, né? Como também as obras más, que também você pode ter alguma surpresa, nós podemos ter alguma surpresa e pode contar para a nossa condenação. Compreende? Então as obras vai passar de alguma forma pelo fogo, será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um, o trabalho mau e o trabalho bom. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. E no versículo 14: se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Ou seja, se naquele momento você, a alma diante de Deus, vendo as realidades que o fogo vai mostrar, vai ser provado ali, a alma vai ter consciência. Então, se resistir aquilo ali, é céu. Se não resistir aquilo ali e for coisa leve, purgatório. E se não resistir completamente, é inferno. Não tem outra. Se existe uma outra via, eu desconheço. Se alguém conhecer, por favor, me diga aí, ou então deixa escrito aí nos comentários. E aí vai dizer ainda no versículo 15: se pegar fogo, arcará com os danos, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Quer dizer o que aqui, gente? Está muito claro. A alma será salva, a alma irá para o céu, porém, de alguma forma, terá que passar pelo fogo. O que é isso? É o purgatório.
certo? É esta verdade de fé. Está muito claro, está muito claro. De alguma forma será salvo, mas terá que passar de alguma forma pelo fogo. Será salvo, mas terá que passar pelo fogo. Eu fico imaginando aqui os irmãozinhos protestantes que não acreditam no purgatório, que tem muitas pessoas boas em todas as denominações que possa existir aí mundo afora. Mas aí eu fico imaginando um irmãozinho protestante que não acredita nessa verdade, mas que viveu uma vida boa aqui nessa terra. Mas se de alguma forma, quando chegar esse dia e ele se deparar com essas realidades, ele vai ter que ir para o purgatório, um lugar que ele pregava contra, um lugar que ele não acreditava. Aliás, um lugar não, né? Um estado que ele não acreditava, né? Vai ser mais uma surpresa para muitos. Mas quando nós, católicos, e aqui eu me dirijo a você, a nós que somos católicos, passamos a compreender essas verdades, então eu não digo que fica mais fácil, mas fica melhor da gente tentar evitar o mal e querer a graça de Deus, né? E para finalizar, a questão... Por que o católico reza pelos defuntos? Por que o católico tem todo um cuidado com o corpo do doente querido falecido, né? E por que o católico manda celebrar missa de corpo presente, de 7º dia, 30º dia, ou qualquer outro momento, mandar celebrar missa em sufrágio da alma daquela pessoa querida que faleceu, da sua família? Existe um livro na Sagrada Escritura que os irmãozinhos protestantes retiraram da Bíblia deles. 7 livros. Um desses livros foi 2 Macabeus, né? Macabeus foi um líder na época, um guerreiro que se levantou contra um povo que queria destruir o povo de Israel. E no Antigo Testamento tem muito disso, gente. Muita guerra, muita matança, muita luta mesmo. Porque nós vamos entender que era um outro contexto, era um povo bárbaro, certo? E aí, mas tinha também o povo de Deus. Então, quando se levantava alguém para destruir o povo de Deus, o que era que eles tinham que fazer? Se defender, né? E aí, em 2 Macabeus, no capítulo 12, para nós finalizarmos e embasarmos a questão da oração pelos defuntos. 2 Macabeus, capítulo 12. Versículo do 38 ao 36. Se a Bíblia for da Ave Maria, página 608. Me desculpa assim alongar assim um pouco, é porque formação é diferente de pregação, não é? Ela tem que ter mais uma coisa de conhecimento, de verdade. A pregação não, a pregação é uma coisa mais que vai ali no coração e tudo. Aqui, além de ir para o coração, também fica como conhecimento, certo? Sacrifício pelos mortos, que vai dizer: quando havia reunido o seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolão, e chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume, e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar o corpo dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Preste atenção, nós vamos já continuar. Muito rápido, porque aqui a gente já vai fazendo comentário para a gente fechar. Judas tinha ido estava numa guerra. Nesta guerra, alguns soldados dele estavam contaminados com um ídolo, ou seja, ele carregava talvez no bolso, num cordão, um pingente, alguma coisa que era um ídolo. O que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ou seja, alguns soldados do exército de Israel, do povo de Israel, que Judas era o general, eles acabaram morrendo. E quando eles voltaram lá para retirar o corpo deles lá do campo de batalha e enterrá-los, então quando for preparar o corpo para enterrar, encontraram esses ídolos de Jânia, certo? E o que eles fizeram?
Bendizeram, pois, a mão do justo juiz o Senhor, que fez perecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. São Paulo aos Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Judas identificou que a causa desses homens terem morrido também, apesar de estarem no campo de batalha, mas isso aqui ajudou, né? Esses homens não se consagraram a Deus, e essa também foi a causa da morte deles. E você já viu que Judas aqui chamou os demais para rezar por aqueles que tinham morrido, né? Judas já tinha chamado aqui. Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrendo a sua crença na ressurreição. Veja que a crença já vinha lá do Antigo Testamento, de rezar pelos mortos. O judeu fazia isso. Nós católicos saímos do judaísmo e algumas práticas deles a gente tem até hoje, certo? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. E aí a prática da oração pelos mortos, de oferecer missas pelo morto, aqui ele fala em sacrifícios, né? Fez até uma coleta de dinheiro e mandou para Jerusalém, para que lá os sacerdotes pudessem fazer uma oblação, um sacrifício em expiação pelos pecados desses homens que já estavam mortos. Já estavam mortos. Mas como assim rezar por um morto? O morto não tem mais o que fazer, né? Mas esses mortos morreram em pecado. Esses mortos faziam parte do povo de Israel, né? Então, de alguma forma, o povo de Israel já entendia que é necessário rezar por eles, porque eles morreram em pecado. Eles tinham essa consciência, né? Continuando para finalizar. Porque ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, sido vão e supérfluo rezar por eles. Ou seja, tudo isso acreditando na ressurreição. Se eles não acreditassem na ressurreição, não teria necessidade de fazer isso. Mas acreditamos. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Olha, gente, o que a gente faz é uma prática boa pelos mortos. É bíblico, a palavra de Deus está dizendo: eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Está claro ou não está? Para que os mortos fossem livres de suas causas de pecado, né? E aqui, para embasar e para a gente terminar a respeito desse assunto, de acordo com a prática que a gente vive hoje, nos tempos de hoje, católicos que somos, que mandamos celebrar missas. E aqui é interessante você entender uma coisa: a única oração que a alma, nesse sentido, recebe é aquela alma que está no purgatório. A alma que está no céu, ela já está como intercessora, certo? Ela já está gozando da glória de Deus. A alma que está no purgatório, ela está necessitada de oração, de sacrifício, para diminuir o tempo dela nesta prisão. Quem é que pode fazer isso? Só nós. Existem 3 realidades de igreja. A igreja militante, que nós vivos, que estamos militando aqui nessa terra. A igreja padecente, que é a igreja que padece no purgatório. E a igreja triunfante, que é a igreja gloriosa. A igreja as almas que já estão na glória do céu, certo? Então, quando nós mandamos celebrar missa para aquela alma que a gente não tem certeza de que ela está no céu, né? Por exemplo, meu pai, ele era um camarada alcoólatra. Eu me criei num lar de um pai alcoólatra, adúltero. Papai saía de casa muitas vezes numa sexta-feira, só voltava numa segunda.
Só nunca bateu em mamãe, mas palavrão, quebrava prato quando mamãe botava a comida dele, ele não queria jogar o prato no quintal, quebrava. Enfim, ele só nunca bateu em mamãe. E aí quando foi um tempo, depois que eu me tornei um pouquinho mais consciente, quase adulto, né? Pequeno toda a vida eu fui. E aí papai chegou um dia cheio dos pau, mamãe botou a comida dele, ele não quis comer e começou a dizer coisa com ela e foi para cima dela. Eu digo, eita, vai bater nela hoje. Aí nesse dia eu enfrentei papai, né? Dos 6 irmãos, eu fui o único que depois de dizer todinho, mamãe sofrendo nesse sentido as palavras que papai dizia, eu fui o único que enfrentei papai e pedi para ele parar com aquilo ali, né? E papai, apesar dele ter praticado isso que eu já disse para você, nos últimos 3 anos de vida dele, papai mostrou sinais de conversão que eu nunca vi numa pessoa. Nunca vi, certo? E aí quando o papai estava já nos últimos dias de vida, eu fiquei com ele no hospital 22 dias. Faltando 3 dias para papai morrer, eu estava lá no hospital de Barbalha, ele morreu de câncer de próstata. E aí quando ele estava lá, eu nunca pedi a cura de papai na minha oração. Papai deitado na cama e eu dormia no chão, do lado da cama dele. E aí teve um dia que eu me acordava de madrugadinha toda a vida para rezar. E nesse dia eu pedi, o Senhor me deu uma palavra para me dizer a papai, me deu alguma coisa para que eu... Aí Deus foi e saltou aos meus olhos, Deus colocou capítulo e versículo, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1. Quando eu abri a Bíblia, estava lá, na casa do meu pai há muitas moradas, eis que eu vou preparar uma para vós. Quando eu vi essa palavra, eu rapidamente, Deus clareou a mente e disse, Deus vai levá-lo. Quando papai se acordou, eu fui lá, dei banho nele, trouxe ele para a cama novamente. Aí eu perguntei, papai, o senhor está me escutando? Papai já não falava mais. Está me escutando? Se estiver escutando, pisca o olho. Ele piscou o olho, né? Aí eu disse, vou dizer para o senhor aqui uma palavra, tal, que eu estava rezando, o senhor me deu, eu li esse versículo. Aí ele disse, papai, o senhor está compreendendo que o próprio Pai do céu está preparando um lugar para nós, para mim e para o senhor? Uma morada, papai. Enfim, aí eu fui falando ali para ele, ele se alegrou com aquilo. Aí eu compreendi o seguinte, que Deus estava levando o papai, estava preparando essa morada para ele, mas aí fica aquela incerteza, será que papai já está na glória? Será que ele já está gozando dessa morada que Deus preparou para ele? Né? Nessa incerteza que nós aqui não temos, o que é que nós temos que fazer? Mandar celebrar missas pelos nossos entes queridos, porque a gente não sabe, gente. Por mais que a pessoa seja boa ou ruim, não sei, a pessoa que já faleceu da sua família. Muitas vezes a gente está lá na igreja, por exemplo, eu costumo cantar a música de Ezequias, né? E aí lá, a mensagem mais bonita, não sei o que, o povo chora, se emociona, coisa e tal. Mas na realidade, aquela alminha ali, é só ele e Deus. Se aquela família não continuar a mandar celebrar missas para ele, é só isso que pode tirar a alma, abreviar, por assim dizer, o tempo dela no purgatório. E se por acaso aquela alma estiver no inferno, Rony, a missa não fica em vão. A oração não vai para aquela alma que está no inferno, porque lá já não tem mais nenhum jeito, né? Aí aquela missa, aquela oração, aquele sacrifício que está sendo celebrado ali, vai para outra alma que está no purgatório. Se por acaso a alma que você mandou celebrar estiver no inferno, não vai para ela, porque lá não tem mais esperança, por assim dizer, né? É tanto que no sonho de Dom Bosco, quando ele em sonho levado pelo anjo, ele levou para essas 3 realidades, céu, inferno e purgatório. Dom Bosco disse que quando ele chegou num local muito grande, e tinha um portão muito enorme, muito grande, e muitas almas passando por ela, aquele portão grande, e aí estava escrito numa fachada daquele portão, dizendo o seguinte: entre e deixe fora a sua esperança. Tem aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre? Pronto, entrou, deixe fora a sua esperança. Não tem mais esperança para você. Entrou aqui, já era, morreu, né? Então, e outra coisa, e aqui eu finalizo realmente, a alma que está no purgatório e que a gente está rezando por ela, mandando celebrar missas por ela, aquela alma, quando ela passa o tempo dela de purificação, que ninguém conhece, só ela e Deus,
Mas se por acaso, vamos dizer que aquela alma saiu do purgatório, saiu daquela prisão, aquele que nós já vimos aqui, e ela entrou no céu, neste momento, aquela alma se torna uma intercessora nossa. Imagina você, né? Mandar celebrar missa. Mande celebrar missa pelos entes queridos falecidos da sua família, seja quem for, pai, mãe, irmão, parente, seja quem for, mande celebrar, né? É barato, não é nem questão de ser barato, você paga ali uma coisinha, mas mande celebrar. Mesmo você não mandando celebrar, toda missa, na oração eucarística, tem uma partezinha lá da oração eucarística que reza-se pelos mortos. Nesse período, nesse momento, você preste atenção na missa, que aí você fecha seus olhos e lembra dos seus falecidos e fala o nome deles no seu coração, na sua consciência, naquele momento, mesmo que você não tenha mandado celebrar, no sentido de dar o nome e a pessoa ler, neste momento Deus está ali com você e você está apresentando aquela alma a Deus num sacrifício da Santa Missa, certo? É ali onde jorra as águas do coração de Jesus, que jorra água para a vida eterna. É nesse momento que as almas são tiradas do purgatório, né? Ilustrando para você, um dia, para finalizar com essa historinha, São Pedro, um dia, foi repreendido por Jesus no céu. Foi repreendido por Jesus no céu. E aí, Pedrão, chega aí. Conversa é essa? Eu estou vendo aqui no céu, tem algumas almas aqui que não era para estar aqui não. Olha que eu sou conhecedor de tudo. Tem alma que... Você é o porteiro, você é o cara que está aí na porta e você está deixando entrar tudo. O que está acontecendo aqui então? Ele disse, não senhor, não estou sabendo não, tal e tudo mais. Vez por outra eu vejo umas pessoas que não passa pela porta, não passa pelo crachá, não tem como eu ler o crachá. De repente está aí dentro e aí eu vou fazer o quê? Ele disse, então você não está vigiando, você está fazendo a mesma coisa que você estava fazendo comigo lá no Getsemane. Que eu chamei você, Tiago e João para rezar comigo, eu me afastei, quando eu voltei você estava fazendo o quê? Eu estava dormindo. Então você está dormindo do mesmo jeito? Porque está entrando alma aí que não é para estar aqui não. E aí, olha, vigie direitinho, senão eu vou tirar você aí desse carro, vou botar outra pessoa. E aí Pedro foi para a porta, né? Passado um período ele estava sonolento mais uma vez, e de repente ele já estava cochilando aqui, pá. Aí de repente ele começa a olhar um barulhozinho numa nuvem. E aí ele vai para, claro, essa é uma ilustração, né? E aí ele se acorda, Paulo, ligeirinho, fica esperto, aí começa a olhar. De repente ele encontra quem? A Virgem Maria. Nossa Senhora estava lá, em cima da nuvem, puxando as almas e botando no céu. Aí ela foi, assim, aí quando ele olhou que viu, aí Maria também viu Pedro, né, que tinha visto que ela estava lá. Aí Maria foi, chamou, aí Pedro, vem aqui, ajuda aqui. Aí lá vai Pedro correndo, mas mãe, não pode não, mãe. Não, ajuda aqui. Ele foi ajudar e tirou, né, umas almas lá e botou no céu, né? Beleza. Quando foi no outro dia, aí lá vem Jesus de novo passeando lá, aí encontra, né, as almas. Pedro! Lá vem Pedro. Foi que eu lhe disse, rapaz, olha, mais almas aqui que não era para estar aqui. O que está acontecendo? Eu vou tirar você da porta e eu vou tirar até a chave. Eu dei para você a chave do reino dos céus. Eu vou tomar e vou dar outra agora. Você não vai ser mais o porteiro do céu, não. Ele disse, calma aí, patrão. Calma aí, não é assim não. Ele disse, você vai ter que ter uma explicação muito plausível para me convencer disso aí. Ele disse, olha, depois daquela bronca que o senhor deu a mim ontem, eu fiquei atento, eu fiquei esperto. E aí, quando eu estava lá no meu cantinho vigiando, teve uma hora que eu estava até, como o senhor me conhece, né? E aí, quando eu estava lá, eu escutei um barulhinho. Quando eu viro para o lado, para quem? A mãe do senhor, pagando na mão e trazendo as almas para dentro do céu. Ele disse, o que é que eu podia fazer? Contra a mãe do senhor, eu não posso fazer nada. Aí ele olhou para Pedro assim, aí riu e disse, eu também não posso fazer nada contra minha mãe não. Então a Virgem Maria, nesse sentido, é aquela também que como intercessora, e cada texto que a gente vai rezando, tem até uma ilustraçãozinha de Nossa Senhora com rosário jogado assim, e as almas pegando nas continhas para subir para o céu. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente?
Tá tudo claro? Tá tudo certo? Pois bem, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. E com suas palavras, do jeito que você compreendeu, agradeça a Deus pela forma que você hoje, agora, está compreendendo essa realidade. Talvez você descobriu hoje, clareou coisas na sua mente, no seu coração, que você sabia somente por palavras, e hoje você tem uma compreensão mais alargada do assunto. Peça a Deus a graça de morrer, quando chegar o dia de sua morte, você morrer na santidade, na graça de Deus. E se isso não acontecer, faça como Frei Damião. Um dia uma pessoa chegou para Frei Damião e disse: Padre Damião, o senhor tem medo de morrer? Ele disse: eu tenho. Mas como assim, Padre Damião? O senhor é um homem santo. Como o senhor tem medo de morrer? O senhor morrer, por que o senhor tem medo de morrer? E ele disse: eu tenho medo de morrer porque eu não sei para onde eu vou quando eu morrer. Ele disse: mas como assim? Todos os dias, nas minhas orações, eu peço a graça a Deus de que Ele reserve um cantinho para mim no purgatório, porque a alma que está no purgatório, ela tem certeza do céu, ela tem certeza da eternidade junta com Deus. Peçamos ao Senhor essa graça, de que o Senhor nos permita, reserve um cantinho para nós, nem que seja no purgatório, porque de lá nós só sairemos para estar na amizade completa com Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua santa palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. A Ti a honra, a glória e o louvor. Ajuda-me, Senhor, enquanto vida tiver aqui nessa terra, me preparar bem para essas realidades, de que um dia eu irei partir desse mundo, irei me encontrar contigo. Ou então, Jesus, Tu irás voltar e dá-me a graça de, quando esse dia chegar, eu me encontre contigo, com paz, puro e santo. Bendito sejas, amado sejas, agora e para todo sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e amado. Muito bem, gente. Deus abençoe. Vamos fazer um lanchinho agora, né? Vou ligar aqui. Já está ligado? Já, aqui.